Oi, pessoal. O meu convidado é o farmacêutico Guilherme Lemos. Ele é formado em farmácia pelo Centro Universitário do Espírito Santo e especialista em fitoterapia pela Faculdade Venda Nova do Imigrante. Guilherme também escreveu o livro Chás para Mudar Sua Vida. Na conversa de hoje, vamos falar sobre fitoterapia e saber dos benefícios, se há contraindicação, como é a aceitação dessa prática integrativa aqui no nosso país. Guilherme, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite também, Guilherme. Eu que agradeço por estar aqui com você hoje falando um pouco da fitoterapia. Muito obrigado pela sua gentileza. Então vamos começar, Guilherme, explicando para o público o que é fitoterapia. A fitoterapia, pessoal, nada mais é do que o estudo e a aplicação de plantas para o tratamento de doenças. Dentro da fitoterapia, a gente consegue realizar o tratamento de diversas doenças, como ansiedade, o acompanhamento em diabetes, acompanhamento em hipertensão. A gente consegue realizar o tratamento de dores no corpo, sejam dores agudas, dor crônica, o tratamento também de distúrbios da menopausa, problemas gástricos, né, problemas de digestão, distúrbios renais, ou seja, o tratamento de diversas doenças somente com medicamentos à base de plantas. E existem, assim, os fitoterápicos. O fitoterápico ele pode ser em cápsula, né, um medicamento feito em cápsula, ele pode ser em forma de xarope, ele pode ser em líquido, tintura, né, não importa a forma dele, em creme, gel, o importante é ele ser feito através, né, do princípio ativo extraído de plantas. Guilherme, e quem pode fazer o uso da fitoterapia? A fitoterapia hoje ela é aberta para a população, né? Todas as pessoas podem fazer esse uso da fitoterapia. Então, assim, eu costumo explicar para os meus pacientes que antigamente, né, nossos antepassados não tinham muitos medicamentos, né? Então, eles utilizavam o quê? Para melhorar os seus problemas de saúde? Utilizavam os chás. Esse era o recurso que eles tinham. E isso foi passando de geração em geração e tendo mais estudos científicos. Então, hoje a gente consegue ter vários estudos das plantas e nós moramos hoje em um país que nós temos uma grande biodiversidade de plantas. Então, nós temos, várias pessoas têm uma farmácia natural em seu quintal, em sua horta. Nós temos a disponibilidade de vários fitoterápicos nas farmácias, né, lojas de produtos naturais. Então, todas as pessoas em geral podem utilizar os fitoterápicos, entendendo que nós devemos sempre utilizar os fitoterápicos da maneira correta. Né? Tem crianças que não podem estar utilizando, né, de certa idade, crianças muito novas, né, entendendo também que deve ser utilizado na prescrição correta, né, com a concentração correta. Nós não podemos simplesmente pegar uma planta qualquer e ir utilizando, porque ao invés de melhorar o seu problema, você pode acabar gerando outro problema e se intoxicando. Então, assim, é aberto a toda a população, mas a gente tem que sempre se consultar com um profissional adequado, né, para saber o que utilizar também. Guilherme, qual é a diferença entre o fitoterápico e o produto natural? Dê exemplos para ficar mais claro para as pessoas que acompanham essa entrevista, por favor. Nós temos várias classes, né, de produtos. O fitoterápico, ele é um produto que é extraído e considerado um medicamento produzido através de uma planta. Nós temos também os suplementos alimentares, que podem ser enquadrados como produtos naturais também. Né? O suplemento alimentar, eu vou dar o um exemplo para você aqui agora, é um produto como colágeno, um mineral como um cálcio, um cloreto de magnésio, um própolis. Esse é um suplemento alimentar que muitas vezes a pessoa acaba confundindo com o fitoterápico. Ele provém, né, o suplemento alimentar, ele provém muitas vezes de uma fonte mineral, animal, né, e algumas vegetais. O fitoterápico, ele é exclusivamente provindo de plantas. Então a gente consegue ter esse fitoterápico através da extração de plantas.
né? O colágeno, ele vem de outras substâncias, né? O fitoterápico, ele vem através de plantas. Então, essa é a principal diferença. Vou dar um exemplo de um fitoterápico para você, que é muito conhecido. Por exemplo, não sei se você já utilizou, tem um fitoterápico, ele é muito utilizado para tosse, ele é chamado de guaco. O guaco, ele é uma planta, né? Então a gente consegue encontrar ele através de xarope, extrato, né? Então ele tem sua forma em cápsula, ele tem sua forma em chá, ele tem sua forma em xarope. Esse é um fitoterápico. O própolis, ele provém de uma forma, né, no caso animal, ele provém, né, das abelhas e tudo mais. Ele é considerado como um suplemento alimentar. Então, essa hoje é a principal diferença. Vou mostrar também algo para ficar mais fácil. Um fitoterápico, o boldo, né? Nós temos aí o boldo. O boldo é uma planta muito conhecida, geralmente os antigos hoje utilizam boldo para tudo, né? Problema digestivo, dor de barriga. O boldo é um fitoterápico. Ele é provindo exclusivamente de quê? Da planta, né? Do boldo. Ele tem o seu princípio ativo, né? A boldina, onde a gente consegue, né, ter um resultado, um efeito no nosso organismo digestivo. Então, essa hoje é a principal diferença do fitoterápico para o suplemento alimentar ou, né, produtos naturais. Nós temos também, continuando essa pergunta, fitoterápicos que grandes indústrias farmacêuticas acabaram pesquisando mais a fundo sobre eles e acabaram desenvolvendo mais pesquisas sobre eles. E hoje eles são exclusivos de prescrição médica. Vou dar um exemplo para você. O ginkgo biloba. O ginkgo biloba é muito conhecido hoje, um produto para memória, né? Então, assim, hoje a gente consegue encontrar ele em farmácias, né? Mais especificamente farmácias de manipulação. Ele é um fitoterápico, só que ele é um fitoterápico de prescrição médica. Você só consegue, muitas vezes, utilizar ele através de uma prescrição médica. Eu vou aproveitar o gancho que você deu na sua resposta, falando de manipulação. Quais são as diferenças entre os fitoterápicos que são industrializados e os que nós mandamos para manipulação? Boa pergunta. A principal diferença é isso, é que na farmácia ele já vem padronizado com uma fórmula pronta e na manipulação você consegue colocar a concentração que você quiser, a quantidade que você quiser, você tem essa facilidade, você pode, o seu profissional que você foi, você consegue combinar, ele consegue combinar esse fitoterápico com outros, né? Eu mesmo indico várias fórmulas, né, de fitoterápicos manipulados. Quando o paciente chega até mim, ele chega relatando, vamos colocar um caso clínico aqui para ficar mais fácil, relatando casos de insônia, né? Guilherme, não consigo dormir muito bem, né? Eu tô assim, sem assado, mas eu não quero indicar somente um fitoterápico. Então, eu coloco ali de 3 a 4 fitoterápicos na mesma formulação para ele. Então, assim, a gente consegue fazer uma formulação mais completa. E você falou deu esse exemplo do paciente. Alopatia, fitoterapia e homeopatia, em algum momento, elas se complementam ou elas podem se complementar? Podem se complementar, sim. Se o profissional, se você souber utilizar essas 3 terapias, você consegue ter um grande resultado, né, com o seu paciente. Então, vamos dar exemplos também. A alopatia hoje é o tratamento convencional, né, através de medicamentos na farmácia, né, como os genéricos, os similares, né, o medicamento ético, como a dipirona e tudo mais. Essa é a alopatia. O fitoterápico é o tratamento através de plantas. A homeopatia já é outro medicamento. Ele também é considerado como um medicamento, né, entre aspas, natural, né? O pessoal sempre fala assim, tratamento natural com homeopatia, e ele tem um grande resultado. Como a gente pode fazer para complementar, né, um com o outro? A gente pode passar alopáticos que não interagem com fitoterápicos. A gente também tem que tomar cuidado com isso. Todo medicamento, quando combinado com outro, ou ele pode potencializar o seu resultado, ou ele pode prejudicar o seu resultado e dar efeito colateral. Então, assim, você pode utilizar, por exemplo, como a gente estava falando de insônia, né? Você pode utilizar
um medicamento alopático, por exemplo, a fluoxetina, que é um medicamento muito conhecido hoje, e associar a ela, para o tratamento de depressão, um fitoterápico chamado safron, que é o açafrão. Existem estudos que comprovam que essa combinação potencializa o resultado do paciente no tratamento de depressão. Olha que interessante. Então, a gente pode associar os dois para ter um grande resultado. O homeopático, da mesma forma. Nós também podemos associar um medicamento homeopático ali para potencializar o resultado desse paciente. Existem vários pacientes que chegam até mim que já utilizam alguns medicamentos, né, alopáticos. E aí eu associo com medicamentos fitoterápicos para a gente conseguir ter um resultado interessante. A canela, ela diminui os níveis de açúcar no sangue, Sim. ajuda a perder o peso e é anti-inflamatório. Então, como as pessoas podem inserir a canela no dia a dia? Olha que bacana, essa pergunta foi muito interessante. Nós temos, né, uma riqueza hoje de especiarias. As especiarias, elas também trazem esses benefícios para a nossa saúde. E a canela é uma delas, uma especiaria que traz esse benefício. Você pode utilizar a canela em pó, uma colherzinha aquela colherzinha de sobremesa, metade dela, você pode utilizar a canela em pó, tomando na água. Você pode utilizar a canela no café, fica bem gostoso também. Você põe uma pitadinha de canela no seu café e toma. Você pode utilizar a canela em pratos, né, que você faz no seu dia a dia, né? Tem pessoas que gostam de colocar ela além do café, por exemplo, junto com um doce, que ela faz um doce fitness, né? Nesse dia a dia mesmo, para você incrementar. Eu gosto muito de fazer um shot matinal. Eu vou ensinar aqui, é muito interessante esse shot. Eu coloco meio copo de água, coloco também metade de um limão, né? Aperto metade de um limão e coloco o caldo desse limão, uma colherzinha de canela, uma colherzinha de açafrão e coloco também uma colherzinha de gengibre. Lembrando que, aí eu vou dar uma dica interessante aqui. Ela vai ajudar, né, nesse controle da glicemia, junto com o gengibre, que também vai ajudar nessa parte, além de atuar como um anti-inflamatório para dores no corpo e na prevenção de várias doenças, na prevenção de Alzheimer, na prevenção de Parkinson, diabetes, colesterol alto, hipertensão. Aí nós vamos lembrar que quem é hipertenso não pode usar a canela em excesso. Por quê? A canela, ela é termogênica. O que é termogênico? É uma especiaria que acelera o metabolismo, faz você queimar gordura mais rápido. E isso aumenta a pressão arterial de quem já é hipertenso. Então, quem é hipertenso tem que tomar cuidado com canela. Não pode utilizar em grande quantidade. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que eu mesmo já me confundi com essas duas plantas, erva doce e funcho. Como que diferencia? Realmente, as duas plantas, elas são muito parecidas. Inclusive, eu utilizei esses dias atrás, tem 2 semanas, o funcho, né? A diferença das duas, você vai encontrar uma maior diferença quando você pega ela in natura, quando você pega ela assim, na horta, né? E tudo mais. O funcho, ele possui galhos bem finos, né? E é uma planta que quando você pega ela logo ela é uma planta bem sensível. A erva doce, ela é mais resistente, né? Então, e a diferença dos dois também no resultado. A erva doce, ela é mais utilizada para quê? Como calmante e tudo mais. O funcho, ele tem um maior resultado no sistema digestivo, para gases, para digestão, né? Ele tem um leve efeito calmante, mas ele é mais utilizado no sistema digestivo. Por que nós precisamos desconstruir esta frase? Produtos naturais não fazem mal. Porque essa frase é muito perigosa, né? Na realidade, essa frase ela veio à tona em comparação com os medicamentos alopáticos, né? Ela se iniciou porque quando uma pessoa utiliza um medicamento alopático, geralmente alguns medicamentos têm efeitos colaterais, né? Vamos dar exemplo para você de um medicamento bem conhecido
que é a metformina, que é um medicamento para diabetes, tratamento de diabetes. Ela traz um efeito colateral, que é a diarreia. Então, o pessoal começa a achar que só o medicamento alopático ele não faz tão bem, ele traz um efeito colateral. Aí eles pensam, eu vou para o natural, que o natural não faz mal. O natural não tem efeito colateral. Mas é mentira isso. Né? Se você tomar o medicamento natural de forma errada, na concentração errada, ele vai te prejudicar também e vai te trazer efeitos colaterais. Um exemplo disso é o exemplo da canela que eu te falei. Se a pessoa tiver uma hipertensão, né, se ela tiver pressão alta, e aderir a essa frase, né, que produto natural não faz mal, então eu vou tomar à vontade, ela vai utilizar a canela e vai aumentar a sua pressão mais ainda. Então a gente tem que desconstruir ela. A gente tem que colocar uma frase de que o produto natural tomado na concentração correta e com a indicação correta, ele não vai te fazer mal. Né? Então, por isso que é muito importante a gente ir num especialista, a gente procurar alguém que entende da área, para que não tenha esse efeito colateral. Então, existem várias plantas que têm sim um efeito colateral. Por exemplo, o gengibre. O gengibre é uma raiz que também, se a pessoa tiver hipertensão, ela pode aumentar essa hipertensão, né, da pessoa. Assim como várias plantas podem dar efeito rebote. Então, tem plantas ansiolíticas que, se você tomar, você, ao invés de ficar mais calmo, você vai ficar mais agitado, você vai ficar mais estressado, mais nervoso. Então, por isso que nós devemos sempre tomar da maneira correta. Mas o que a gente vê por aí são pessoas vendo as plantas, né, vê uma plantinha ali e pensa, vou tomar, não faz mal. Né? Tem pessoas que vêm até mim que tomam, assim, de 10 plantas, todas misturadas de uma vez, né? Faz um chá ali com 10 plantas, não sabe nem o que colocou. Né? Uma pessoa indicou para ela e ela colocou ali 10 plantas, cada uma para uma coisa diferente. Toma aquela planta, acaba prejudicando muitas vezes o seu fígado, gerando uma intoxicação alimentar, né? Uma intoxicação pelo chá ou pelo encapsulado. Gera muitas vezes um problema renal, né, porque o seu organismo estava preparado para receber aquela quantidade de princípio ativo. Então, a planta, ela tem um efeito colateral menor do que o medicamento alopático, mas ela ainda tem esse efeito colateral. E se tomar ele da maneira errada, né, sem necessidade, você vai ter sim um efeito colateral e se sentir mal. Como podemos identificar propaganda enganosa de um produto fitoterápico ou natural? Olha, para identificar esse tipo de propaganda, né, você tem que ver a procedência, né, de onde vem esse produto. Hoje a gente vê no mercado, na internet, né, altas promessas, né, grandes promessas de que aquele produto é milagroso, né, que aquele produto vai resolver isso ou aquilo. Inclusive, no mercado de emagrecimento, a gente vê muito isso. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa compra um produto milagroso no mercado. Vou dar um exemplo de emagrecimento que aconteceu com meus pacientes já. Ela quer comprar um produto milagroso, não sabe a procedência, mas dentro daquele medicamento não tem o que foi falado na composição ali. Então, ao invés de ter plantas, vão ter medicamentos alopáticos no meio. Isso pode prejudicar a saúde do paciente. Então, você tem que identificar qual o laboratório que você compra, de onde ele vem, se é um produto registrado ou não. Há 15 anos, no dia 3 de maio de 2006, foi aprovada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. E a fitoterapia se encaixa nessa prática. Como que é a aceitação da fitoterapia aqui no nosso país? Olha, ainda tem algumas pessoas que têm uma resistência com os medicamentos fitoterápicos. Nós temos uma parte da população que é muito adepta, que sempre gosta de utilizar os fitoterápicos em primeira opção, mas temos também outra parte da população que acha que o fitoterápico é um medicamento que não dá resultado, né? Ou que o fitoterápico é um medicamento do achismo, né? Ou que fala que aquilo que tem ali dentro não vai ter resultado no seu organismo. Ainda nós temos essa segunda parcela da população que ainda não consegue acreditar. Mas o fitoterápico, o que eu sempre mostro para as pessoas,
é que, mesmo sendo uma planta, ela tem dentro dela o seu princípio ativo. O que é o princípio ativo? É o medicamento, é a parte medicamentosa que vai chegar dentro da sua célula e ter uma ação, que vai chegar no seu organismo e vai ajudar a pessoa a ficar bem. Então, mas cada dia que passa, as pessoas têm buscado mais a fitoterapia, seja no SUS, seja no particular, né, seja nas pesquisas. As pessoas têm tido essa consciência da importância da fitoterapia na nossa saúde. Então, cada vez mais, de 2006 para cá, pode ter certeza que o número de pessoas que têm aderido à fitoterapia, ela mais que duplicou. Ela deve ter triplicado, quadruplicado, porque hoje as pessoas buscam mais essa alternativa para a sua saúde. Você tem um curso chamado Domine a Fitoterapia. Você ministra esse curso. Na abertura eu falei que você escreveu o livro Chás para Mudar a Sua Vida. Quem quiser adquirir o livro, como que faz? E quem quiser fazer o curso que você ministra, como fazê-lo? Quem pode fazê-lo? Por favor. Olha, o livro Chás para Mudar a Sua Vida, ele é aberto para qualquer pessoa, seja profissional ou não. Basta apenas você gostar de tomar chás e que queira utilizar os chás corretos para o tratamento de diversas doenças. Então, quem quiser adquirir ele, pode entrar lá na bio do meu Instagram, tem o link também para a pessoa estar adquirindo. Nesse livro, eu ensino chás para emagrecimento, chás para dores no corpo, chás para tratamento de diabetes, hipertensão, chás para menopausa, as pessoas que sofrem com aquele calor da menopausa, chá para TPM, ou seja, são 20 situações do dia a dia que eu escolhi as 20 principais e ensinei uma fórmula pronta que você pode utilizar da maneira correta. O curso Domine a Fitoterapia já é um curso para profissionais, onde eu ensino farmacêuticos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, terapeutas, ou seja, profissionais que podem prescrever os fitoterápicos. Eu ensino eles quais as formulações, quais as concentrações corretas a utilizar. Eu ensino eles também a parte de começar, de como entrar no mercado, de como ter os seus pacientes, de como tratar os seus pacientes, de como encantar o paciente, de como ter parcerias com clínicas. Então, toda essa área eu ensino no curso Domine a Fitoterapia. Esse curso já é voltado para profissionais. E quem quiser também, tem um questionário lá no meu Instagram, onde eu já deixo em aberto na lista de espera para a próxima turma. A próxima turma será? Em setembro. O seu Instagram é? Guilherme Lemos Fito. Maravilha, Guilherme. Eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. De nada, meu amigo. E precisando, pode chamar. É um prazer imenso estar aqui para falar um pouco dessa área que eu atuo há tanto tempo e tenho ajudado várias pessoas também. Maravilha. A você aí de casa, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O contato que o Guilherme disse aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que a entrevista for ao ar. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta. Um abraço e até lá!